Uma discussão entre vizinhos chega a um ponto de ruptura fatal. Tinha um bastão grande e comprido que ele tinha ali, bem ao lado da porta, e ele tentou me acertar com aquele bastão. Ok. Então eu estava com a arma na mão e atirei nele. Se você pensou que o suspeito estava arrependido, ele afirmou aos detetives que a vítima mereceu o que ocorreu. Então você acha que valentões merecem isso? É isso que você está dizendo? Basicamente. Ok. Este é o Inside the Crime, da Law and Crime. Sou Elizabeth Milner. Os vizinhos brigavam há meses, e o motivo final foi a música alta do Mr. Rogers. 28 de janeiro de 2025. Estamos em Clarkston, Washington, cidade na fronteira dos estados de Washington e Idaho. Pouco antes das 9 da noite, os policiais do Departamento de Polícia de Clarkston recebem uma ligação para o 911 de um homem que diz que acabou de atirar e matar seu vizinho. Você tem que atender uma ligação. Sim. Ok, faça um favor. Caminhe devagar até o cascalho e depois vá até esse cara aqui. Ele está no seu apartamento ou no apartamento dele? Este é o apartamento dele, então vamos lá. O relatório do incidente apontou David Boyd, 76 anos, como autor da ligação. Ele foi algemado na hora. Ok. Por que pegaram meu telefone? Sim, me dê um segundo. Coloque as mãos para trás agora. Você vai ser algemado. Isso é real? Pegue o número 4. Ei, sargento, sim. Você pode ficar com o Nestor e acompanhar esse cavalheiro até o seu carro, revistá-lo, ler os direitos de Miranda para ele, fazer tudo isso? Esse sim, aqueles não. Ele vai te cuidar no carro. Os policiais entram na casa. Foi lá que eles encontraram o corpo de Chad Van Scotter, de 53 anos. O relatório da polícia de Clarkston diz que David informou à central que atirou uma vez no peito e outra na cabeça da vítima, que já não tinha chance de sobrevivência. O relatório afirma que a porta do apartamento de Chad estava aberta. Uma policial relatou: "Vi ferimentos de bala no peito e o rosto ensanguentado dele." Toda vez que ele aperta o próprio pulso, o sangue sai pela boca dele. Tudo bem. Alguém precisa, nós precisamos. Garantir ambos esses aqui, mano. Então se você ficar aí, eu fico aqui. Um dos 6 paramédicos está liberado para entrar. Há também uma câmera lá dentro, embaixo do corpo dele. Afaste-se um pouco, vou tirar fotos. David disse aos policiais que, após o tiroteio, voltou ao apartamento para deixar a arma e esperar a polícia. Quanto ao motivo de ele supostamente ter pegado uma arma para confrontar o vizinho, ele diz que a tensão entre os dois chegou a um ponto sem volta. Esses estão duplamente trancados, então não apertam. Só sente-se ali pra mim, tá bom? Olha, eu tenho 76 anos. Tudo bem. Espera um pouco antes de dizer qualquer coisa. Tudo bem, vou ler algo pra você, ok? Tudo bem? Tudo bem. Então, neste momento, você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que você disser pode e será usado contra você em um tribunal. Você tem o direito de falar com um advogado e ter um advogado com você durante o interrogatório. Se você não puder pagar um advogado, um será designado para representá-lo antes de qualquer interrogatório, se assim desejar. Você pode exercer esses direitos, não responder perguntas ou não fazer declarações a qualquer momento. Entendeu os direitos que expliquei? Ok. Com esses direitos em mente, você está disposto a responder algumas perguntas? Claro. Claro. Pode me dizer o que ocorreu hoje à noite? Bem, basicamente, Chad acha que eu disse algo depreciativo sobre ele. Ok, quem é o Chad pra você? Chad, ele é só meu vizinho. Ok, eu nem sei o sobrenome dele. Ok. E quando me mudei pra lá, ele foi bem legal comigo.
Ele saía, sentava e fumava maconha na frente da casa. Beleza. E vinha conversar comigo quando eu estava sentado na frente de casa. E ele deu a entender que queria que eu fosse seu motorista e o levasse para vários lugares, fazendo coisas para ele. Tudo bem? E eu disse, bem, não posso pagar a gasolina para ficar te levando para lá e para cá ou qualquer coisa assim. Então, sei lá, depois de algumas semanas, ele simplesmente parou de sair e ficou o tempo todo dentro de casa. E alguns trabalhadores estavam trabalhando aqui neste primeiro apartamento. E eu tinha descido e conversado com eles. E um deles tinha me perguntado se Chad estava me incomodando. E eu disse que não. Eu disse que de vez em quando ouço ele fechando as portas dos armários na cozinha. Mas fora isso, ele não me incomodou em nada. E por algum motivo, eles disseram para ele que eu tinha dito que ele estava batendo as portas dos armários e me mantendo acordado. Certo, então o que aconteceu hoje à noite? Por algum motivo, ele colocou um rádio na cozinha dele. Certo. E simplesmente deixou tocando alto. E eu nem conseguia ouvir minha TV por causa daquele rádio que ele deixou tocando alto lá. Ok. E então eu fui, desliguei tudo e fui deitar na minha cama. E eu ainda não conseguia dormir porque eu podia ouvir o rádio tocando alto na minha sala. Ok. E então, sei lá, por volta das 8 horas, eu levantei para ir ao banheiro. E eu fui até lá e ele tinha tirado o rádio daquela área e colocado no quarto. E estava tocando alto. Ainda está tocando alto agora. Tudo bem. E eu não aguentava mais. Eu simplesmente não consigo dormir. É como se eu estivesse pagando $850 por mês por aquele apartamento e não consigo dormir. Não consigo fazer nada lá por causa dele. Eu fico como um ratinho andando de fininho lá dentro, fechando as portas bem devagar para não irritar ele. Então eu fui lá e bati na porta, e ele veio até a porta com um pedaço de pau e tentou me bater com o pau. Ei! O que foi? Tinha um pedaço de pau bem grande ali, bem ao lado da porta, e ele tentou me bater com aquele pau. Beleza. Eu estava com a arma na mão e atirei nele. Você pode repetir isso mais uma vez? Então você estava com a arma na mão? Sim. Certo. Por que você estava com a arma na mão? Porque eu tenho medo dele. Certo. Por causa do incidente que aconteceu antes, onde ele disse que te deu um tapa, certo? Hoje à noite ele te agrediu fisicamente? E ele me bateu com um bastão. Ele te bateu com um bastão? Sim. Ok. Onde ele te bateu com o bastão? No rosto. E ele não deixou marca nem nada. Ele tentou me bater forte, mas não conseguiu porque a porta estava no caminho. Ok. Então você foi lá confrontá-lo sobre o barulho lá em cima? Para pedir que ele abaixasse a música dele. Segundo o relatório, policiais viram uma bengala marrom ao lado do corpo de Chad. Para David, ele queria que Chad diminuísse o volume da música. A única razão pela qual ele afirma ter disparado a arma foi porque Chad supostamente o atingiu com a bengala. Resta a dúvida, por que David levaria uma arma para confrontar Chad pelo som alto? Ele atende a porta Sim. e está com um bastão na mão. Você conseguiu dizer alguma coisa para ele? Não, ele simplesmente já começou a me bater com o bastão. E onde você diria que ele te acertou? Na lateral da cabeça, eu acho. Lado direito ou lado esquerdo? Foi mais ou menos do lado esquerdo, perto da minha orelha. Ok. E então, quantas vezes ele te bateu? Algumas vezes. Algumas vezes. Então, daquele lado, ele me acertou forte por falta de espaço para balançar. Certo. E então, o que você fez? Eu atirei nele. Certo. Quantas vezes você atirou nele? Acho que 3 vezes. Certo. E de novo, o motivo foi que ele estava batendo em você com o bastão. Sim. Qual é o tamanho desse bastão?
Tem cerca de 1 a 1,5 polegadas de diâmetro e 2 metros de comprimento. Beleza. Tudo bem. Bem, só espera um pouco pra mim. De novo, você não está com mais nada aí. Vou tirar tudo dos seus bolsos. David é levado para o departamento de polícia para interrogatório. Ele revela um pouco mais, como o fato de que ele se mudou para Clarkston 1 ano antes do tiroteio. Morei em Moscou por 25 anos. Bem, trabalhei na universidade por 20 anos. E Parkston é simplesmente uma comunidade diferente de Moscou. Então David e Chad, na verdade, não se conheciam há tanto tempo assim. Não era uma rivalidade entre vizinhos que já durava anos e anos e anos. Então, por que David simplesmente não chamou a polícia para fazer uma reclamação de barulho? Eu ainda não conseguia dormir porque conseguia ouvir aquela música mesmo com as portas fechadas. Eu conseguia ouvir isso. Acho que era um rádio. Tinha tipo, eu não sei o que ele estava tocando. Era... Deixa eu ver, tinha aquele programa, como é mesmo o nome? Onde eles tinham o cara com a ferrovia. E era um programa infantil, Mr. Rogers. Sr. Rogers. Ela estava com isso ligado. Ok. E... Claro, você sabe, o som passava e eu não conseguia dormir. Eu meio que perdi o controle. O que eu vou fazer? Liguei para a empresa de administração e falei com uma moça lá. E ela disse que ia ligar para ele. E, bem, quando ela ligou para ele, ele aumentou o volume da música ou deixou o som mais alto do que estava antes. E ele já fez isso antes. Quando eu tive que chamar a polícia, e a polícia veio aqui. E depois que eles iam embora, ele aumentava o som mais alto do que estava antes. Ok. Você ligou para a administradora hoje à noite? Que horas você acha que foi isso? Por volta das 4 horas. E eu simplesmente não aguentei mais. Eu só me vesti, peguei minha arma e fui até lá, bati ou toquei a campainha dele e ele nem se deu ao trabalho de abaixar o volume, como normalmente faz quando alguém toca a campainha e... Veio e abriu a porta e viu que era eu e pegou aquele bastão que ele tinha lá. Tem um bastão de uns 2 metros de comprimento, por, sei lá, provavelmente dessa grossura, e começou a me bater com ele, me acertou na lateral da cabeça com o bastão. O que ele estava dizendo? Eu não me lembro, estava meio embolado. E então ele percebeu que eu estava com a arma na mão, recuou um pouco e depois veio para cima de mim de novo. Quando ele veio para cima de mim, atirei nele. Acho que atirei nele bem aqui nessa área e no peito. Então acho que atirei nele na região do peito uma segunda vez. E ele continuou vindo para cima de mim. Então eu levantei a arma e atirei na cabeça dele. Ok, então você acha que... O primeiro tiro que você deu foi na região do estômago? Ok. Mas ele tinha uma barriga tão grande que eu não tinha certeza se isso teria causado algum dano. Eu não sei. E ele não sangrou. É como se eu pudesse ver um pouco de sangue escorrendo ali. Mas então você atirou nele pela primeira vez na região do estômago. E depois o que você fez? Acho que atirei nele uma segunda vez na região do estômago ou no peito. Não tenho certeza. Atirou uma segunda vez? E então ele continuou vindo para cima de mim. Então levantei e atirei na cabeça dele. Ok. Documentos do tribunal indicam que Dave tinha outros planos após o tiroteio, sem intenção de se entregar. Só mais uma coisa que eu tenho aqui. Então, quando você levou a pistola até lá e acabou atirando nele,
Você voltou para o seu apartamento, colocou a arma de lado e fez um comentário para mim dizendo que pensou em atirar em si mesmo. Mas você não conseguiu fazer isso porque tem 76 anos e não queria passar o resto da sua vida na prisão. Você sabia naquele momento que tinha feito algo errado? Não acho que fiz algo errado. Você não acha que fez algo errado? Não. Ok, então por que você, como ele disse, O cara era um valentão, certo? você não acha que errou porque ele é um valentão? Sim, Ok, e ele me atacou. mas por que você diria que não queria passar o resto da sua vida na prisão? Porque eu imaginei que era isso que ia acontecer. Por que você acha isso? Que outras opções existem? Bem, o que ele está querendo dizer é que você disse, sabe, que atirou nele, mas disse que não achava que tinha feito nada de errado, mas mesmo assim queria se matar. Por que se matar se você não fez nada errado? Eu não sei. É isso que estou tentando descobrir. Como eu disse, estou estressado. Eu entendo isso. Entendo, Dave. Acho que o comandante Daniel também percebe que você está estressado e no limite. E é por isso que você tomou essa postura dura, sabe? Essa atitude que você tomou. Isso é verdade? Sim. E então, E o que estou tentando entender, e só você pode me dizer isso, é que você diz que vai passar o resto da sua vida na prisão. Você acredita que estava errado no que fez? Mesmo ele sendo um valentão? Ou qual é a sua explicação para isso? eu não sei. Eu não tenho uma resposta. Você não tem uma resposta para isso? Então você simplesmente acha que os valentões merecem isso. É isso que você está dizendo? Basicamente. Ok. E essa é uma resposta honesta, aprecio isso. Agradeço sua honestidade. Eu só estou tentando entender onde você está, em que ponto você está. O relatório policial diz que na sala de estar havia um bilhete escrito à mão em um caderno aberto sobre a cômoda, com uma caneta ao lado. O bilhete dizia: "Esse babaca me levou além do meu limite, e eu vou matá-lo e depois me matar. Eu não aguento mais." Outro bilhete supostamente dizia: "Se me encontrar morta, ligue para fulano no número tal. Obrigada, Dave. PS, apenas me deixe ir. Estou cansada, meu coração exausto. Não tente me reanimar. Dave." O relatório diz ainda: o outro bilhete explicava como acessar a conta bancária Dell e retirar o dinheiro após obter o atestado de óbito. Cancele os pagamentos automáticos e pegue da casa o que precisar e venda o que quiser. Leve o restante para a Sociedade de São Vicente de Paulo e doe. David Boyd foi preso e acusado de homicídio em primeiro grau, ficando detido sem fiança. Em junho de 2026, ele admitiu o homicídio em segundo grau. David Boyd foi condenado a 23 anos de prisão e, se libertado, terá 101 anos. Registros online indicam que ele cumpre pena no Departamento de Correções de Washington. Obrigada por acompanhar o Inside the Crime. Sou Elizabeth Milner e volto amanhã com outro caso.